Olá, pessoal. Estamos de volta. Hoje nós vamos ter uma aula bem breve, bem sucinta, porque é um assunto que eu sei que vocês já viram no ensino médio, então é só para dar aquela reforçada, para não haver nenhuma dúvida, nenhuma insegurança na hora de fazer o vestibular de vocês. E essa aula vai ser justamente sobre Platão. Sobre um fragmento, né? Alguns fragmentos da filosofia de Platão. Não daria para resumir Platão em uma aula, muito menos em vídeos tão curtos. E uma curiosidade sobre Platão é que o nome dele, de fato, não é Platão. Platão é apenas um apelido que ele ganhou devido ao seu porte físico. Enfim, vamos começar a nossa aula. Só um comentário aqui. Gente, a qualidade das nossas aulas, da filmagem, tá tão ruim, só tá piorando, que eu tô começando a pensar em parar de filmar, deixar apenas o áudio, porque tá vergonhoso. E acreditem que nem tinha passado na minha cabeça que eu não precisava me expor, não precisava mostrar meu rosto. E realmente não precisava, né? Eu podia desde o início estar só expondo os slides e falando para vocês. Enfim, agora é tarde, já me expus, você já conhece o meu rosto. Enfim, vamos começar, de fato. Aí está Platão, vamos começar a falar sobre ele. A gente vai ver um pouquinho sobre a dualidade do conhecimento em Platão. Aí eu selecionei alguns tópicos para vocês. Por exemplo, na Grécia Antiga era comum confiar apenas nos sentidos. Na Grécia Antiga, não Platão. E com sentidos é realmente o que nós entendemos como sentidos. O olfato, o tato, a visão, enfim, o conhecimento na Grécia Antiga era meio que na crença deles, obtido através dos sentidos e ele não poderia transpassar esses sentidos. Não havia conhecimento para além da matéria, para além da física, para além desses sentidos. Somente através dos sentidos era possível obter conhecimento. E o Platão ele não vinha concordar com isso, porque ele defendia que o conhecimento, tudo já nos está dado na natureza, tudo já nos está dado no mundo e sempre esteve, e não somente nos nossos sentidos, até porque para ele os nossos sentidos nos enganam, eles podem ser enganosos. Enfim, e esse conhecimento, através de sentidos, esse conhecimento na Grécia Antiga, ele tinha muito de representações subjetivas e individuais. A gente pode dar de exemplo aquela máxima de Protágoras, de que o homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, se eu sou a medida de todas as coisas, como que vai haver uma verdade absoluta? Como que vai haver um conhecimento verdadeiro? Porque se eu sou a medida de todas as coisas, se todas as coisas são subjetivas a mim, o que é verdade para mim não vai ser verdade para você. O que é um conhecimento válido para mim não é um conhecimento válido para você. E isso acaba impossibilitando a verdade. Então, Platão também não concordava com isso, rejeitava essa visão de Protágoras. E outro exemplo bem conhecido é o de Heráclito. E o Heráclito ele traz para a gente aquela do não se pode mergulhar duas vezes no mesmo rio, porque você já não é mais o mesmo e o rio também não. Por exemplo, tu mergulhou no rio lá, quando você mergulhar de novo, você não está mais mergulhando no mesmo rio, porque aquele rio não é mais o mesmo, a água já correu, você não é mais a mesma pessoa. Porém, mais uma vez, o Platão vai dizer que se tudo é transitório,
Se tudo passa, como que vai haver uma verdade absoluta? Como que vai haver conhecimento? E se não há verdade, não há falsidade, não tem como haver conhecimento. Então, mais uma vez, ele vai discordar de Heráclito. Ele não vai concordar que a verdade, que tudo é tão transitório, porque se tudo for realmente transitório, se não houver essa solidez, não teria como a gente chegar a conhecimento algum, a verdade alguma, porque quando tu conhecesse uma coisa, tu terminou de conhecer, aquela coisa já não era mais a mesma. Então, ele já não vai concordar com isso aí. O que eu falei lá para vocês. Para ele, os nossos sentidos nos enganam. Nós não podemos confiar somente nos guiar pelos nossos sentidos, porque eles se deixam levar por momentos, por paixões, enfim, nós não podemos confiar apenas nos nossos sentidos. Exemplo, você passa na época de manga em frente a um pé de manga e tá cheio de manga, tá florido, você tem até medo de cair uma manga na sua cabeça. Já passei por isso, gente. Aí você vê, pô, legal, poxa, legal, um pé de manga. Gente, eu falei, pô, legal, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu até bati na boca porque eu vi que na hora deu pra vocês pensarem em outra coisa, mas eu falei, pô, legal, um pé de manga. Enfim, pô, legal, um pé de manga. Só que você passa novamente em frente a esse pé de manga numa época em que não é temporada de manga. Ele não vai estar dando manga. Aí você não vai ver a manga e você vai concluir que aquilo não é um pé de manga, sendo que você passou dias atrás e ele estava cheio de manga. Não, ele continua sendo um pé de manga, porque é a sua essência. A sua essência continua sendo de um pé de manga. Então, o fato dele estar ou não estar dando manga não o faz deixar de ser um pé de manga. Por isso, nós não podemos confiar e nos guiar apenas pelos nossos sentidos. Nós devemos sim procurar o conhecimento na alma, no mundo das ideias e na racionalidade. O mundo das ideias a gente já vai ver. E como eu disse, na racionalidade, porque para ele tudo já nos está dado no mundo. E todo conhecimento provém do raciocínio. Agora a gente vai ver o mundo das ideias. O mundo das ideias, ele é inteligível, ou seja, ele está para além do espaço-tempo, ele está para além da matéria. E ele deve ser o fundamento do conhecimento das coisas, e é justamente através dele que nós conseguimos a abstração da matéria, e é abstraindo a matéria que nós alcançamos a ideia. Vocês compreenderam? E por ele nós transcendemos o mundo sensível e o determinando, porque o mundo sensível é o mundo que nos é dado, o mundo material. O mundo das ideias, não. Mas isso tudo, se não tiver ficado claro para vocês até aqui, acredito que agora poderá ficar um pouco melhor. Olha a minha arte aqui para vocês. Ele vai trazer a alegoria da caverna, talvez conhecido por alguns como o mito da caverna. Eu particularmente prefiro a alegoria. Ele vai contar a história de 3 prisioneiros que estão acorrentados numa caverna, vocês estão vendo aí, estão acorrentados de costas para a luz do sol. E através do fogo e dessa luz, eles enxergam apenas sombras do que as coisas realmente são. Porém, um deles, cansado de só ver as sombras, cansado disso tudo, resolve romper essas amarras, essas algemas, e sair da caverna
e então contemplar o mundo real, contemplar as coisas como elas são. E depois de um tempo lá, ele decide que ele precisa voltar para contar para os seus colegas que aquilo que eles estão vendo não é real, são apenas sombras. Que lá fora tem de fato animais, pessoas, enfim, tem as coisas reais. E o que essa alegoria representa? Dentro da caverna, nós somos, por exemplo, eu aqui, pessoa que não vou em busca de conhecimento, pessoa que não quero sair das minhas opiniões dentro de um senso comum, que não busco a verdade, enfim, estou dentro de uma caverna, tá? Dentro da caverna estamos nós pessoas que não buscamos a verdade, não buscamos o conhecimento. E dentro da caverna está o mundo das ideias. O mundo das ideias, que é apenas o mundo físico. E fora, que somente através da dialética, através do conhecimento, nós obtemos o mundo inteligível, que é o mundo para além dessa física. E ele diz que a função de sair dessa caverna e voltar para contar aos outros, libertar aos outros, é do filósofo. E ele deixa claro que esse é um processo muito doloroso. Tanto a saída, porque ele está acostumado com outro mundo, quando chega lá a luz, a verdade, o conhecimento, ele tem dificuldade de se adaptar. Mas enfim, ao se adaptar, ele tem que de novo voltar para a escuridão da caverna. Outro processo doloroso, para ensinar, para mostrar para aos demais que o mundo não é só aquilo ali, o mundo não é aquilo ali. São apenas sombras. O Platão acreditava, inclusive, que os filósofos que deviam governar, os governos deviam ser dados nas mãos dos filósofos. E ele até defendia que, a partir de uma certa idade, os filhos fossem retirados, a partir de um certo momento, fossem retirados da casa de seus pais e fossem ensinados para cumprirem tarefas na qual eles se predispõem, porque para ele nem todo mundo vai poder ser filósofo, nem todo mundo vai poder exercer atividades que requeram força, para ele todo mundo já tem uma predisposição. Enfim, eu espero ter sido bem clara com vocês sobre isso. Eu quis dar uma coisa assim bem mastigada, bem resumida mesmo, só para repassar o assunto com vocês, porque eu sei que é algo que vocês já viram e provavelmente bem mais detalhado. Eu só quis realmente repassar o conteúdo com vocês. E para finalizar, eu vou contar uma fábula que tem no banquete de Platão. Ele está lá, né, com seus amigos, seus colegas, conversando e entra-se no assunto das almas gêmeas, entra no tópico do amor. E contam uma fábula, que é que antigamente deuses e outros seres, chamados andrógenos, conviviam. E esses andrógenos tinham os dois sexos, quatro pernas, quatro braços, enfim. E por ter mais pernas, mais braços, eles tinham uma certa força e uma certa velocidade. Eles decidiram, então, se rebelar contra os deuses do Olimpo. Claro que os deuses não iam deixar por isso mesmo. Eles resolveram, então, pensar numa forma de castigá-los. Porém, eles não queriam acabar com eles, como fizeram com os gigantes, mas queriam castigá-los. Foi aí que Zeus teve a ideia de dividi-los ao meio, separar, tipo, perna, sexo, enfim, dividi-los ao meio. Aí dizem
que essas almas, esses andrógenos, estavam condenados a vagarem por aí buscando sua outra metade. E é uma alegoria para o amor, para almas gêmeas, que é a união de dois seres que se tornam um só. Enfim. Vamos lá. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês e até a próxima.